One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, esse é um MazeCast muito diferente. É um MazeCast, Thaís, um pouco mais casual. A gente está aqui na linda cafeteria em São José dos Pinhais e a gente está aproveitando que a gente pode conversar pessoalmente hoje para a gente fazer um programa com um clima diferente, enfim, num lugar diferente, aproveitando um pouquinho também para tomar café, que é necessário. Sempre. E eu tô maluco para experimentar meu café. Mas vamos lá. Bom dia, Thaís. Bom dia, né? Eu acho que esse clima agora, na verdade, ele vai com um clima não só casual, mas a gente vai ainda mais para aquela questão do poder ser à vontade, para a gente poder conversar, ser um bate-papo. A gente já fala que é um bate-papo, mas dessa vez a gente vai realmente garantir que seja um bate-papo casual. Então eu vou deixar você apresentar a pauta do programa, porque eu preciso começar a tomar esse café, porque eu estou maluco de vontade e eu não tomei café ainda hoje. Vamos lá então, né? Então hoje a gente vai falar de um tema que a gente julga muito importante, que a gente acha também muito legal, apesar de muita gente tratar como tabu, que são os problemas, né? E os problemas, sejam eles empresariais, sejam eles pessoais, não importa, eles estão aí e a gente precisa saber lidar com eles. Exato. É quase como se a gente estivesse dizendo que problema não necessariamente é problema. Existem particularidades, e aí eu vou fazer só um leque inicial, que depois a gente pode aprofundar algumas coisas, mas a gente está falando de comunicação. E comunicação talvez seja a coisa mais subjetiva que existe para a gente trabalhar. Então, se você for parar para pensar, comunicação, problemas em comunicação são necessidades de ajuste. E a comunicação tem uma necessidade de ajuste muito constante. Então, problema não é necessariamente problema. Problema, muitas vezes, é uma oportunidade. Eu vou além, entendeu? Você sempre vai além. Eu sempre vou porque eu gosto de incomodar. E eu acho que o problema, quando a gente trata principalmente do marketing da comunicação, a gente está falando o seguinte: sem ele, não existe razão de existir. Porque é o seguinte, a gente precisa ter um ponto de partida para fazer qualquer coisa. E ele é um problema, ele é uma problemática, é alguma coisa que precisa ser resolvida. E a grande maioria das pessoas tem medo dele. Exato. Entendeu? E eu acho que é aí que está a grande sacada. E as pessoas têm medo dele por uma questão que é semântica, né? As pessoas têm... A palavra problema vem carregada de uma coisa altamente pesada, difícil. Exato. Problemas, profissionalmente falando, não deveriam trazer o contexto de problemas. Eles não deveriam trazer culpa, por exemplo. Sabe? Quem é o culpado? Não. Qual é o problema? Vamos entender o problema. Vamos saber de onde ele surgiu, como ele foi causado, e aí sim a gente vai corrigir processos. Então, essa ideia do problema como uma correção de processo, que acho que entra como um ponto de vista interessante. Mas eu acho que a gente poderia entrar primeiro naquela questão de saber ouvir, que eu acho que é parte da comunicação e talvez daí que a gente precise começar. Eu acho que... Bom, eu sou fã da história de ouvir, porque eu acho que quando a gente está ouvindo alguém, quando a gente está prestando atenção na pessoa, a gente está efetivamente ouvindo todas as necessidades que ela tem, mais do que isso, a gente está ouvindo o que ela está precisando naquele momento, né? E não basta a gente ouvir, a gente tem que entender e a gente tem que desenvolver um negocinho chamado empatia, né? E aí você diz, nossa, mas empatia para a gente fazer um briefing de comunicação? Com certeza.
Entendeu? Porque a partir do momento que você entende o negócio do teu cliente, que você entende a posição que ele está lá dentro e que você entende o que ele está te trazendo, entende? Você começa a desenvolver com ele soluções muito mais interessantes. Isso. Né? Então, a escutativa é algo que envolve diversas peculiaridades. Uma delas é realmente estar prestando atenção no que o outro está falando, compreendendo ao mesmo tempo e já começando a processar, fazendo as conexões necessárias para você poder dar uma resposta, ou melhor ainda, fazer uma outra pergunta que vai conseguir fazer com que a linha de raciocínio se complete. A grande maioria das pessoas, quando ela está conversando, quando ela está contando uma história, quando ela está explicando a dificuldade que ela tem, ela não sabe chegar no ponto crucial da coisa. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas corretas, a gente começa a entender e a gente começa a conseguir fazer as perguntas que aprofundam, a gente chega num determinado momento que a gente diz, teu problema, você tem certeza que teu problema é esse ou o teu problema é esse? Né? E eu acho que é isso a grande sacada da escuta. É engraçado porque, ouvindo principalmente você falar e você colocar dessa forma, é muito fácil entender que a gente trabalha com comunicação e comunicação é essencialmente relacionamento. Sim. Então, assim, o trabalho, por exemplo, que nem você está falando agora do briefing, de compreender o problema, de compreender o objeto da comunicação ali, que a gente vai ter que resolver através de uma campanha de criatividade, sabe, de anúncios, por exemplo, a gente vai entender esse problema quando a gente estabelece um relacionamento, em primeiro lugar, com o cliente, e a gente reflete esse relacionamento depois para o mercado. Então, é efetivamente um problema de relacionamento. E aí vem a subjetividade. Aí vem a importância, inclusive, da empatia. A gente até teve essa discussão com a própria Jaque, no Macecast 9, que a gente comentou que, às vezes, é muito difícil trabalhar a comunicação com alguns perfis de profissionais muito técnicos, porque onde eles dão valor não necessariamente é percebido pelo cliente. Então, por exemplo, a gente até comentou que um dentista, por exemplo, ele pode fazer uma obturação maravilhosa, mas a pessoa não vai comprar a obturação e, vamos dizer assim, o processo, às vezes até um tanto quanto, sabe, visualmente desconfortável, sabe, que ele fez dentro da boca de alguém. As pessoas compram um sorriso. Eu vou além, já imaginou o processo da cirurgia plástica? Exato. Esse eu acho de todos o mais tenso, porque você tem um pré-cirúrgico, ok, a pessoa tá ali, mas você tem a cirurgia, que são cirurgias de grande porte, aí você tem um pós-cirúrgico que tem hematoma, que tem inchaço, que tem muita dor, que tem um monte de coisa, né? E depois de alguns meses você vai ter um resultado final. Se a pessoa pegar esse ciclo aqui, o que vai ter de gente demorando para fechar por medo, vai por mim. É engraçado, porque se você for parar a pensar, por mais técnico que seja o médico, o dentista, o advogado, o engenheiro, por exemplo, muitas vezes o processo, para quem não é da área, para quem não é um profissional, ele não importa. E ele torna, inclusive, a ideia de passar por aquilo talvez difícil, complicado, assustador, moroso, sabe? Ele dificulta a tomada de decisão. E eu acho que é aí que vem a grande sacada de você abordar o problema de uma maneira diferente. A grande parte das situações, a pessoa tem um problema e ela precisa realmente de uma solução. É isso que ela quer. O como da solução pode até ficar nebuloso, mas ela precisa entender que vai ter um como e que no fim ela vai ter o resultado que ela espera. Sim. Né? Esse como, vamos lá, no marketing, se a gente começar a explicar para a pessoa que a gente vai fazer uma campanha assim no Google, vamos colocar aquelas palavras-chave, em 1 hora de reunião ele vai olhar para a gente e vai dizer, sério? E mais uma vez, essa é a parte técnica que cabe ao profissional de comunicação, né? Entendeu? Então não tem porquê. Então a gente falou, olha só, a gente falou dentista, a gente falou de uma cirurgia plástica, a gente falou de comunicação. É por isso que é tão importante a abordagem do problema mudar. Né? E aí a gente pode falar, né, de cadeira do mercado de comunicação, que é um mercado que tem muito medo. Na hora que vai pegar o cliente, eles adoram ter problema.
vai pegar o cliente, pega o primeiro briefing, nossa, isso aqui dá para resolver, isso aqui dá para resolver, isso aqui dá para resolver, e daí pinta um mundo perfeito. Daqui 3 meses você vai ver, vai estar tudo incrível. Só que o que acontece? Dali 3 meses o mercado mudou, o produto que o cara estava vendendo ele não está vendendo mais, a campanha que ele tinha feito lá não faz mais sentido, e começa a dar problema. E aí as agências começam a patinar e ficar preocupadas. Exatamente. Aí o problema, vamos usar. O problema é que existe muita gente que tenta vender a mesma solução o tempo todo. E aí, quando a gente fala dessa capacidade de você ouvir primeiro o seu cliente, entender qual é o problema dele, existe o lado da particularidade de cada um. Porque a verdade é que não existe solução pronta. Claro que não. Então, é necessário que você saiba ouvir exatamente para você entender aquele problema, mas é necessário que você saiba ouvir o mercado para você saber mudar, para você conseguir enxergar a transição. Porque existe o fator escada, né? Cada vez que você resolve um problema, eventualmente pode surgir outro. Ou, se não surgir outro problema, você vai avançar e vai ter mais capacidade de enxergar mais além para você resolver o próximo. Então é um processo de construção, e esse processo é gradual. Você falando sobre isso me trouxe muito a ideia de uma teoria da insatisfação humana. Essa teoria existe? Existe porque um chefe meu, que foi meu mentor, início de carreira, eu estava na faculdade ainda, ele criou, né? E ele trouxe essa ideia e para mim fez todo sentido e faz sentido sempre. Você tem uma empresa, uma pessoa, um grupo de pessoas que está no ponto A e está ali se sentindo um pouco desconfortável no ponto A. Ele quer ir para o ponto B. Aí ele vai batalhar, ele vai procurar estratégias, ele vai procurar auxílio, e chegou no ponto B. Quando ele chegar no ponto B, ele vai chegar no ponto B e nos primeiros 15 dias ele vai dizer, meu Deus, esse lugar é incrível. Depois de 15 dias ele vai começar a ficar insatisfeito com o ponto B, e ele vai começar a olhar o ponto C. E é aí a grande sacada. Porque não tem... Por isso que a gente tem que ser claro e a gente tem que falar em comunicação de uma maneira clara, dizendo o seguinte: não, a gente vai te oferecer diversas soluções, mas não é possível que você vai ficar sem problemas. E é engraçado porque, mais uma vez, né, a gente vai resgatando questões que a gente abordou em programas anteriores. Existe uma questão que é, se você disser onde você quer estar daqui a um ano, e daqui a um ano você estiver exatamente onde você disse que você queria estar, é porque você está errado. Sim. Sabe? Se você estiver, especialmente se você estiver satisfeito de estar lá. Porque o ponto é que a gente aprende, a gente descobre coisas novas e a gente adquire a capacidade de enxergar mais longe diariamente. Com certeza. Então a gente tem que estar sempre revendo os nossos objetivos e a gente tem que estar fazendo essa correção de curso. E é engraçado que isso me lembra um texto que eu escrevi uma vez que se chamava O Dilema do Navegador. Meu Deus! Ainda bem que eu tenho bastante café hoje. Mas a ideia era um pouco isso, sabe? Por exemplo, claro, uma grande metáfora, né? Mas se você estivesse hoje preso numa ilha e você quisesse sair dela, você ia ter que primeiro entender quais os recursos que você tem ao seu dispor para você tentar construir a tua primeira jangada, entendeu? A primeira coisa que você vai ter que conseguir fazer é, escapar das ondas que quebram ali, né? Para você conseguir sair da praia. Uma vez que você saia da praia e você comece a entrar, digamos assim, no mar aberto, aí vem outras necessidades que você não necessariamente antecipou. Quanto tempo você vai navegar? Como que vai ser a exposição ao sol? Quanto você precisa de alimento? E água potável? De onde você vai tirar, entendeu? Então, assim, talvez você tenha que voltar para a praia. Então, talvez você consiga, avançar com o que você coletou de recursos. Mas, assim, você está sempre, uma vez que você esteja navegando em direção ao horizonte, você está aprendendo coisas novas. Você está enxergando mais além e você está desenvolvendo a capacidade de antecipar novas necessidades também. E você está, na verdade, toda vez que você começa a sair de um ponto e ir para outro, sair do mercado e ir para outro, não importa. Você tem também a habilidade de identificar novos problemas. Exatamente. Que até uma semana atrás você não via. Tava tudo bem do jeito que estava, mas agora eu percebi que podia ser diferente. Então, quando a gente trabalha com essa abordagem, o problema ele deixa de ser um problema para virar uma problemática. Né? Sim. Problemática... Eu não vou fazer aquela piada, eu prometo.
Não faça, por favor, não faça. Porque Piada interna. Porque a problemática, ela é a base de qualquer pesquisa, é a base de qualquer solução, é a base de qualquer coisa, porque ela é uma pergunta, né? E ela é uma pergunta bem feita. Então, quanto melhor você consegue perguntar sobre o seu problema, entendeu? Você consegue encontrar diversos caminhos e você começa a selecionar quais são os melhores caminhos. Eu preciso interromper aqui, porque existe uma questão do que você falou que é extremamente importante e culturalmente ignorado. Você se questionar, como você disse, você saber se perguntar sobre o seu problema. Uma das coisas que as pessoas mais fazem é não questionar sobre os seus problemas. Claro. Porque elas fazem de conta que se você não questionar o seu próprio problema, ele não existe. É a historinha de empurrar para debaixo do tapete. O tapete é lindo, porque ele é um tapete persa, carésimo, entendeu? Você empurra lá para baixo, ninguém vai ver. E a gente tá tão acostumado a ver muita gente fazendo isso. Puxa. Quando você fala do problema, a pessoa... Não, esse problema não existe. Não. Tem certeza? Deixa eu te explicar. Vou tentar reformular a informação. E é aí que tá. Quando a gente começa a aprender também, estando do outro lado, quando a gente está querendo extrair a melhor pergunta, a melhor problemática, a gente começa a entender também que às vezes a gente precisa mudar a abordagem. Exato, a abordagem, exatamente isso. É coisa de criança. Você entender o problema é o primeiro passo para resolver o problema. Se você ignora o problema, como que você vai dar o primeiro passo? E outra coisa, e não tem nada a ver com julgamento. Exatamente. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema o tempo inteiro. E é por isso que a gente tem trabalho. Exatamente. É por isso que existe um mercado. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Porque é necessário. Não existe nenhuma empresa... Eu já tive a oportunidade uma vez de conversar com um cliente que ele olhou bem pra mim e falou, mas eu não tenho problemas na empresa. Eu fiquei olhando pra ele e falei, sério isso? Você tem certeza? Será que na tua empresa tá todo mundo satisfeito? Então, todo mundo lá dentro tá achando que tá tudo ótimo. Exatamente. Aí ele ficou pensando assim, ele falou... Não sei. Eu falei, então talvez você precise pensar no endomarketing, quem sabe? Você não sabe como é que os funcionários estão vendo você, né? E são situações muito engraçadas, porque você tem que às vezes fazer a pessoa perceber que não é sobre ela. Exato. É sobre empresa, é sobre negócios, e ela não tem, como você falou lá no começo, não tem culpa envolvida, entendeu? Mas existe sim um nível de responsabilidade. E as pessoas precisam dividir isso de uma maneira muito grande. Quando a pessoa entende culpa, entendeu? Ela acha que o problema é dela. Aí existe uma questão que eu acho que mais uma vez a gente apela para o lado cultural. O problema não é o problema. Qualquer profissional, em qualquer mercado, lida com problemas diariamente. Os problemas existirem ou não faz você um melhor ou pior profissional. O que faz você um melhor ou pior profissional é a capacidade de lidar com o problema. Aí que está a grande diferença. Você tem que entender que o problema vai existir. E que você ser profissional é você saber lidar com ele e não evitá-lo, e não escondê-lo. Há anos, o Fórum Mundial de Economia fala que os profissionais modernos precisam ter a habilidade de resolver problemas complexos. E eles colocam isso como uma competência complexa, porque ela envolve a escutativa, ela envolve a questão de você realmente ter uma capacidade de inteligência emocional para encarar o problema, você precisa ter uma capacidade de interpretação, uma capacidade analítica. Mas peraí, meu problema é conceitual, você precisa ter uma capacidade analítica, você precisa saber dividir aquele problema de uma maneira que ela se torne cada vez mais lógica, mais compreensível, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, a gente tem que começar a entender que resolver problemas complexos não tem como, todo mundo vai ter que fazer, entendeu? Quer trabalhar? Está no mercado? Não importa a sua função, não importa onde você está, não importa qual o mercado que você atua, não importa. Essa é uma competência que precisa ser aprendida. Exatamente. Mais uma vez, você ser profissional é resolver problemas. Exatamente. E não fingir que eles não existem. Porque eles vão aparecer. Isso faz parte. Se você tem um emprego, você está aí para resolver problema. Se você é dono de uma empresa, você está ali para resolver todos os problemas. Exatamente. A gente pode fazer um intervalo agora, porque eu preciso de mais café, porque eu ainda não estou satisfeito. Então vamos para o intervalo e a gente já volta com essa questão. Perfeito.
podcast Entre Linhas. Confira a primeira temporada, disponível no YouTube. Bom, então assim, de uma forma geral, acredita-se que todas as pessoas gostariam de estar relaxando o tempo todo. Bom, isso não é 100% verdadeiro. As pessoas precisam estar fazendo alguma coisa para que elas se realizem. E a grande maioria se realiza através do trabalho. E aí, bom, eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. E tanto é que mesmo quando eu procurava emprego, entendeu? Eu chegava acho que nos existe uma coisa que foi falado pra mim e foi falado pra você, que a gente gosta de problema. Eu gosto, sempre gostei, entendeu? Muitas vezes. Exato. E eu chegava, mas eu cansei de chegar em entrevista quando eu era mais nova, que ia trabalhar com... Assim, não, na entrevista eu já falava, né? Dizia, olha, a pessoa dizendo, você está procurando emprego há quanto tempo? Eu falei, olha, eu estou procurando trabalho. Emprego é consequência. Entende? E a grande verdade Tô procurando problema. E aí diversas vezes, vezes, a gente, diversas vezes, isso realmente chegava nessa questão, porque eu não chegava me intimidando com o problema que me davam. Não. Né? E aí, lógico, né, passei por diversas situações extremamente engraçadas e tal, mas isso é a verdade. As pessoas têm que parar de pensar que trabalho vira problema, né? A partir do momento que você consegue separar essas coisas, que você consegue fazer com que o trabalho seja parte da sua vida e ele não é um problema, tudo começa a fazer mais sentido. E detalhe, fica mais fácil lidar com qualquer coisa que venha. Exato, exatamente. E vamos lá, colocando isso dentro do perfil criativo, você resolver problemas é um exercício de criatividade. Então, se você tem um ambiente saudável para que você possa olhar para o problema como algo que precisa ser solucionado e não como um problema, não como algo negativo, parte do teu processo, do dia, do teu trabalho é criativo. Exatamente. Então, assim, a ideia de que apareceu um problema é uma oportunidade realmente de você ser criativo, de você criar algo novo, de você criar soluções, de você criar formas novas de ver as mesmas coisas, por exemplo. Então, isso passa a ser um ambiente saudável. E a gente não pode esquecer, né, que quando você falando sobre isso, me remeteu aquele filme antigo do Chaplin, que ele fica só apertando parafuso o dia inteiro, entende? Exato. Ele não tinha problema nenhum, porque ele estava só apertando o mesmo tipo de parafuso o dia inteiro. O maior problema que podia acontecer é parar a máquina e ele levantar a mãozinha, né? E alguém resolver para ele. Agora, que tipo de vontade que você tem de fazer aquilo o tempo todo? Então, hoje, e aí a gente fala de uma coisa muito importante, a geração que está chegando no mercado de trabalho, a geração mais nova que está vindo, ela não gosta de rotina. Ela precisa estar o tempo todo fazendo coisas diferentes, né? E aí, quando a gente coloca isso no mercado como um todo, numa empresa, quando a gente coloca isso numa agência de comunicação, que já tem 10, 15, 20 anos, você vai ter ali uma geração super jovem, você vai ter ali uma geração intermediária e vai ser o teu povo que fundou a empresa. São 3 gerações conversando de coisas iguais com uma visão completamente diferente. Se você começa a encarar que aquele jovem que não quer ficar parado, que não quer fazer a mesma coisa sempre, ele é um problema, você acabou, você quebrou a tua empresa. Agora, quando você começa a perceber que se você mescla tudo, a tua solução de problemas é muito mais rápida e muito mais eficiente, você começa a ter aí um diferencial competitivo. Bem, Thaís, eu acho que seria bem interessante a gente aproveitar para a gente começar a se encaminhar para o final desse Mazecast casual de hoje, né? A gente falar que trabalhar essa ideia, essa mudança cultural de como a gente enxerga problema que a gente está trazendo hoje nesse programa é só um primeiro passo. Então, assim, a gente vai trazer pessoas para falar exatamente sobre esse tema. É um tema muito complexo, é um tema que tem várias frentes diferentes. Então, a gente tem toda a questão da gestão de pessoas, a gente tem toda a questão da forma realmente de abordar comunicação, informações. A gente falou sobre a questão de saber ouvir, sabe, no começo do programa.
E tem toda uma questão de pensamento estratégico ligado com isso, planejamento estratégico. Então, são alguns programas que a gente pretende trazer. Fora as competências que isso pode trazer. Isso. Então, não é só a gestão de recursos humanos, mas é o próprio desenvolvimento individual. Exatamente. Né? Então, a questão de você desenvolver as competências que a gente também vai trazer. E a gente já está aí com um cronograma mais ou menos bem interessante sobre o tema. Porque é uma mudança de ponto de vista, não apenas do profissional, dos profissionais, mas uma mudança de ponto de vista das empresas, do mercado. Exatamente. Então, é uma mudança muito grande e às vezes é uma coisa simples. Como você se relaciona com a palavra problema. E a forma que você se relaciona com a palavra problema muda a forma de você enxergar e de você abordar o problema quando ele acontece. Exatamente. Então, assim, esse é um programa que a gente está fazendo mais casual. Então, a gente pincelou algumas coisas, mas a gente vai pegar algumas partes, trazer os nossos convidados, sempre com um conteúdo mais técnico, para a gente poder realmente expandir o leque, aprofundar essa discussão e falar realmente sobre essa mudança de ponto de vista, que é algo que a gente trabalha diariamente. Eu acho que vai além do que a gente trabalha diariamente, né? Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário que, quando a gente idealizou a Maze Red, era uma das coisas, era um dos pontos que a gente tinha em comum, né? Exatamente. Vamos resolver problema, entendeu? Opa, vamos resolver um, traz o outro. Vamos lá, traz o outro. Pode ser rodízio de problema, que não tem problema. E a gente vai estar lá para resolver. Né? Então, eu acho que essa visão que a gente traz, esse conceito inicial que a gente colocou junto, além de vários outros, de qualidade, de prezar por resultado e tal, mas esse muda tudo. Porque a forma de você encarar as coisas faz toda a diferença. Exato. Desde o começo. Exato. Aproveitando então, para encerrar esse programa, se você está assistindo o Mazecast toda semana, se você gosta desse bate-papo, aproveita para visitar o canal no YouTube e ver as produções da Mazehead que estão listadas no canal. Então a gente tem algumas playlists com outros programas que são produção da Mazehead, para que vocês entendam um pouco o que é a questão da produção de conteúdo proprietário que a gente fala, e principalmente questão de produção de conteúdo. A gente produz muita coisa legal, então tem programas diversos. A gente tem um programa para estrear no mês que vem, que a gente já está dando alguns spoilers, mas eu vou deixar para a Thaís apresentar ele em breve. Mas assim, a gente está colocando dentro da página do canal da Mazehead também os outros programas para que as pessoas entendam um pouco mais a diversidade do que a gente está trabalhando hoje em dia. Então, se você só assiste o Mazecast, está acostumado a ver a gente aqui discutindo comunicação, rola o canal, dá uma olhada nas playlists que tem lá, tem programas diferentes, tem outros assuntos, outros temas variados, e ele vai crescer, o canal vai crescer, e a gente vai estar sempre trazendo para o canal da Mazehead também os outros programas produzidos pela Mazehead, porque a ideia é a gente ter aqui dentro desse canal quase como se fosse um grande canal de TV. Então a gente tem programas variados, para gostos variados, e tudo que a gente for produzindo para outros, pode ser para clientes, pode ser os nossos projetos pessoais, outros canais do YouTube que a gente também está desenvolvendo em paralelo, a gente vai trazer para cá, para que vocês sempre tenham acesso a essa informação. Exatamente, e compartilha com quem você acha que vai ter interesse naquele tema, né? Porque às vezes, ok, esse tema não me interessa, mas eu sei que, compartilha lá. E mais uma coisa, se vocês gostaram desse formato, um pouco mais descontraído, com um cafezinho legal, deixa aí o comentário para a gente validar realmente esse tipo de produção, porque ele exige um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de traquejo para que a gente possa executar. Mas se vocês gostarem desse novo formato, a gente talvez aí comece a encaixar um novo programa na nossa pauta. Até porque, né, a gente, nesse caso, desse formato, a gente precisa conversar com o café que nos recepciona, que Exatamente. Hoje é o Linda Café, né? Então, mas eu acho que vale a pena. Comenta com a gente que a gente vai ter o maior prazer em conversar com cafés e trazer outras informações para vocês. Exatamente. Obrigado, pessoal, e até o próximo Mazecast. Tchau, tchau. That's one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias.
além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.